A mulher e a mãe acomodaram-se finalmente no táxi que as levaria à estação. A mãe contava e recontava as duas malas, tentando convencer-se de que ambas estavam no carro. A filha, com seus olhos escuros, a que um ligeiro estrabismo dava um contínuo brilho de zombaria e frieza, assistia. Não esqueci de nada? Não, não, mãe, você não esqueceu de nada. Ainda estava sob a impressão da cena meio cômica entre sua mãe e seu marido na hora da despedida. Durante as 2 semanas da visita da velha, os dois mal se haviam suportado. Os bons dias e as boas tardes soavam a cada momento com uma delicadeza cautelosa que a fazia querer rir. Mas eis que na hora da despedida, antes de entrarem no táxi, a mãe se transformara em sogra exemplar e o marido se tornara o bom genro. Perdão uma palavra maldita. Dissera a velha senhora, e Catarina, com alguma alegria, vira Antônio não saber o que fazer das malas nas mãos a gaguejar, perturbado em ser o bom genro. Se eu rio, eles pensam que estou louca, pensara Catarina franzindo as sobrancelhas. Bom, em casa um filho perde um filho. Em casa uma filha ganha outro. Catarina, de pé, observava com malícia o marido, cuja segurança se desvanecera para dar lugar a um homem moreno e miúdo, forçado a ser filho daquela mulherzinha grisalha. Foi então que a vontade de rir tornou-se mais forte. Felizmente, nunca precisava rir de fato quando tinha vontade de rir. Seus olhos tomavam uma expressão esperta e contida, tornavam-se mais estrábicos, e o riso saía pelos olhos. Sempre doía um pouco ser capaz de rir, mas nada podia fazer contra. Desde pequena rira pelos olhos, desde sempre fora estrábica. Não dizer que o menino está magro, disse a mãe resistindo aos solavancos do carro. E apesar de Antônio não estar presente, ela usava o mesmo tom de desafio e acusação que empregava diante dele. Tanto que uma noite Antônio se agitara. Não é por culpa minha, Severina. Ele chamava a sogra de Severina, pois antes do casamento projetava serem sogra e genro modernos. Logo à primeira visita da mãe ao casal, a palavra Severina tornara-se difícil na boca do marido, e agora, então, o fato de chamá-la pelo nome não impedira que Catarina olhava-os e ria. O menino sempre foi magro, mamãe. Respondeu-lhe. Magro e nervoso. Magro e nervoso. Assentiu Catarina paciente. Era um menino nervoso, distraído. Durante a visita da avó, tornara-se ainda mais distante. Dormira mal, perturbado pelos carinhos excessivos e pelos beliscões de amor da velha. Antônio, que nunca se preocupara especialmente com a sensibilidade do filho, passara a dar indiretas à sogra. A proteger uma criança. Não esqueci de nada? Começou a mãe, quando uma freada súbita do carro lançou-as uma contra a outra e fez despencarem as malas. Exclamou a mãe como um desastre. Irremediável, dizia balançando a cabeça em surpresa, de repente envelhecida e pobre. E Catarina? Catarina olhava a mãe, e a mãe olhava a filha. E também a Catarina acontecera um desastre? Seus olhos piscaram surpreendidos. Ela ajeitava depressa as malas, a bolsa, procurando o mais rapidamente possível remediar a catástrofe. Porque o fato sucedera alguma coisa, seria inútil esconder. Catarina fora lançada contra Severina, numa intimidade de corpo há muito esquecida, vinda do tempo em que se tem pai e mãe. Apesar de que nunca se haviam realmente abraçado ou beijado, do pai sim, Catarina sempre fora mais amiga. Quando a mãe enchia-lhes os pratos, obrigando-os a comer demais, os dois se olhavam, piscando em cumplicidade, e a mãe nem notava. Mas depois do choque no táxi, e depois de se ajeitarem, não tinham o que falar. Por que não chegavam logo à estação? Não esqueci de nada mesmo? Perguntou a mãe com voz resignada. Catarina não queria mais fitá-la nem responder-lhe. Estava sozinha. As minhas números. Só se espiaram realmente quando as malas foram dispostas no trem, depois de trocados os beijos. A cabeça da mãe apareceu na janela. Catarina viu então que sua mãe estava envelhecida e tinha os olhos brilhantes. O trem não partia e ambas esperavam sem ter o que dizer. A mãe tirou o espelho da bolsa e examinou-se no seu chapéu novo, comprado no mesmo chapeleiro da filha. Olhava-se compondo um ar excessivamente severo, onde não faltava alguma admiração por si mesma. A filha observava divertida.
Ninguém mais pode te amar senão eu, pensou a mulher rindo pelos olhos, e o peso da responsabilidade deu-lhe à boca um gosto de sangue, como se mãe e filha fosse vida e repugnância. Não, não se podia dizer que amava sua mãe. Sua mãe lhe doía, era isso. A velha guardara o espelho na bolsa e fitava-a sorrindo. O rosto usado e ainda bem esperto parecia esforçar-se por dar aos outros alguma impressão, da qual o chapéu faria parte. A campainha da estação tocou de súbito, houve um movimento geral de ansiedade, várias pessoas correram pensando que o trem já partia. Mamãe, Catarina. Ambas se olhavam espantadas, a mala na cabeça de um carregador interrompeu-lhes a visão e um rapaz correndo segurou de passagem o braço de Catarina, deslocando-lhe a gola do vestido. Quando puderam ver-se de novo, Catarina estava sob a iminência de lhe perguntar se não esquecera de nada. Que coisa tinham esquecido de dizer uma à outra, e agora era tarde demais. Parecia-lhe que deveriam um dia ter dito assim: sou tua mãe, Catarina. E ela deveria ter respondido: e eu sou tua filha. Não vá pegar corrente de ar. Ora, menina, eu sou criança. A mão sardenta, um pouco trêmula, arranjava com delicadeza a aba do chapéu, e Catarina teve subitamente vontade de lhe perguntar se fora feliz com seu pai. Lembranças da titia. Sim. Mamãe. Catarina, Disse a velha, de boca aberta e olhos espantados, e ao primeiro solavanco a filha viu-a levar as mãos ao chapéu. Este caíra-lhe até o nariz, deixando aparecer apenas a nova dentadura. O trem já andava e Catarina acenava. O rosto da mãe desapareceu um instante e reapareceu já sem o chapéu, o coque dos cabelos desmanchando, caindo em mechas brancas sobre os ombros, como as de uma donzela. O rosto estava inclinado sem sorrir, talvez mesmo sem enxergar a filha mais distante. No meio da fumaça, Catarina começou a caminhar de volta, as sobrancelhas franzidas e nos olhos a malícia dos estrábicos. Sem a companhia da mãe, recuperara o modo firme de caminhar. Sozinha era mais fácil. Alguns homens a olhavam, ela era doce, um pouco pesada de corpo. Caminhava serena, moderna nos trajes, os cabelos curtos pintados de acaju. De tal modo haviam se disposto as coisas que o amor doloroso lhe pareceu a felicidade. Tudo estava tão vivo e tenro ao redor, a rua suja, os velhos bondes, cascas de laranja. A força fluía e refluía no coração, com pesada riqueza. Estava muito bonita neste momento, tão elegante, integrada na sua época e na cidade onde nascera como se a tivesse escolhido. Nos olhos vesgos, qualquer pessoa adivinharia o gosto que essa mulher tinha pelas coisas do mundo. Espiava as pessoas com insistência, procurando fixar naquelas figuras mutáveis seu prazer ainda úmido de lágrimas pela mãe. Desviou-se dos carros, conseguiu aproximar-se do ônibus burlando a fila, espiando com ironia. Nada impedira que essa pequena mulher que andava rolando os quadris subisse mais um degrau misterioso nos seus dias. O elevador zumbia no calor da praia. Abriu a porta do apartamento enquanto se libertava do chapeuzinho com a outra mão, parecia disposta a usufruir da largueza do mundo inteiro, caminho aberto pela sua mãe que lhe ardia no peito. Antônio mal levantou os olhos do livro. A tarde de sábado sempre fora sua, e, logo depois da partida de Severina, ele a retomava com prazer junto à escrivaninha. Ela foi? Respondeu Catarina, empurrando a porta do quarto de seu filho. Ah, sim, lá estava o menino, pensou com alívio súbito. Seu filho, magro e nervoso, desde que se pusera de pé caminhara firme, mas quase aos 4 anos falava como se desconhecesse verbos, constatava as coisas com frieza, não as ligando entre si. Lá estava ele mexendo na toalha molhada, exato e distante. A mulher sentia um calor bom e gostaria de prender o menino para sempre a este momento. Puxou-lhe a toalha das mãos em censura. Este menino. Mas o menino olhava indiferente para o ar, comunicando-se consigo mesmo. Estava sempre distraído. Ninguém conseguira ainda chamar-lhe verdadeiramente a atenção. A mãe sacudia a toalha no ar e impedia com sua forma a visão do quarto. Mamãe, Disse o menino. Catarina voltou-se rápida. Era a primeira vez que ele dizia mamãe, nesse tom e sem pedir nada. Fora mais que uma constatação. Mamãe. A mulher continuou a sacudir a toalha com violência e perguntou-se a quem poderia contar o que sucedera. Mas não encontrou ninguém que entendesse o que ela não pudesse explicar. Desamarrotou a toalha com vigor antes de pendurá-la para secar.
Talvez pudesse contar, se mudasse a forma. Contaria que o filho dissera: Mamãe, quem é Deus? Não, talvez: Mamãe, menino quer Deus. Talvez só em símbolos a verdade caberia. Só em símbolos é que a receberia. Com os olhos sorrindo de sua mentira necessária, e sobretudo da própria tolice, fugindo de Severina, a mulher inesperadamente riu de fato para o menino. Não só com os olhos, o corpo todo riu quebrado. Vamos passear. Respondeu corando e pegando-o pela mão. Passou pela sala sem parar, avisou o marido. Vamos sair. E bateu à porta do apartamento. Antônio mal teve tempo de levantar os olhos do livro e com surpresa espiava a sala já vazia. Catarina? Chamou, mas já se ouviu o ruído do elevador descendo. Aonde foram? Perguntou-se inquieto, tossindo e assoando o nariz. Porque sábado era seu, mas ele queria que sua mulher e seu filho estivessem em casa enquanto ele tomava o seu sábado. Catarina? Chamou aborrecido, embora soubesse que ela não poderia mais ouvi-lo. Levantou-se, foi à janela e 1 segundo depois enxergou sua mulher e seu filho na calçada. Os dois haviam parado, a mulher talvez decidindo o caminho a tomar e de súbito pondo-se em marcha. Por que andava ela tão forte, segurando a mão da criança? Pela janela via sua mulher prendendo com força a mão da criança e caminhando depressa, com os olhos fixos adiante, e mesmo sem ver, o homem adivinhava a boca endurecida. A criança não se sabia por que obscura compreensão, também olhava fixo para a frente, surpreendida e ingênua. Vistas de cima, as duas figuras perdiam a perspectiva familiar, pareciam achatadas ao solo e mais escuras à luz do mar. Os cabelos da criança voavam. O marido repetiu-se a pergunta que, mesmo sob a sua inocência de frase cotidiana, inquietou-o. Aonde vão? Via preocupado que sua mulher guiava a criança e temia que neste momento em que ambos estavam fora de seu alcance ela transmitisse a seu filho. Mas o quê? Catarina, pensou. Catarina, esta criança ainda é inocente. Em que momento é que a mãe, apertando uma criança, dava-lhe esta prisão de amor que se abateria para sempre sobre o futuro homem? Mais tarde, seu filho, já homem sozinho, estaria de pé diante desta mesma janela, batendo dedos nesta vidraça, preso, obrigado a responder a um morto. Quem saberia jamais em que momento a mãe transferia ao filho a herança, e com que sombrio prazer. Agora mãe e filho compreendendo-se dentro do mistério partilhado. Depois ninguém saberia de que negras raízes se alimenta a liberdade de um homem. Catarina, pensou com cólera, a criança é inocente. Tinham, porém, desaparecido pela praia, um mistério partilhado. Mas e eu? E eu? Perguntou assustado. Os dois tinham ido embora sozinhos e ele ficara, com o seu sábado e sua gripe. No apartamento arrumado, onde tudo corria bem. Quem sabe se sua mulher estava fugindo com o filho da sala de luz bem regulada, dos móveis bem escolhidos, das cortinas e dos quadros. Fora isso que ele lhe dera. Apartamento de um engenheiro, e sabia que se a mulher aproveitava de situação de um marido moço cheio de futuro, desprezava-a também, com aqueles olhos sonsos fugindo com seu filho nervoso e magro. O homem inquietou-se, porque não poderia continuar a lhe dar senão mais sucesso, e porque sabia que ela o ajudaria a consegui-lo e odiaria o que conseguissem. Assim era aquela calma mulher de 32 anos que nunca falava propriamente, como se tivesse vivido sempre. As relações entre ambos eram tão tranquilas. Às vezes ele procurava humilhá-la. Entrava no quarto enquanto ela mudava de roupa porque sabia que ela detestava ser vista nua. Por que precisava humilhá-la? No entanto, ele bem sabia que ela só seria de um homem enquanto fosse orgulhosa. Mas tinha se habituado a torná-la feminina deste modo. Humilhava-a com ternura e já agora ela sorria. Sem rancor? Talvez de tudo isso tivessem nascido suas relações pacíficas e aquelas conversas em voz tranquila que faziam a atmosfera do lar para a criança. Ou esta se irritava às vezes. Às vezes o menino se irritava, batia os pés, gritava sob pesadelos. De onde nascera esta criaturinha vibrante, senão do que sua mulher e ele haviam cortado da vida diária? Viviam tão tranquilos que, se aproximava um momento de alegria, eles se olhavam rapidamente, quase irônicos, e os olhos de ambos diziam: não vamos gastá-lo, não vamos ridiculamente usá-lo, como se tivessem vivido desde sempre. Mas ele a olhara na janela, vira andar depressa de mãos dadas com o filho e dissera-se: ela está tomando um momento de alegria, sozinha. Sentira-se frustrado porque há muito não poderia viver senão com ela, e ela conseguia tomar seus momentos, sozinha. Por exemplo, que fizera sua mulher entre o trem e o apartamento?
Não que a suspeitasse, mas inquietava-se. A última luz da tarde estava pesada e abatia-se com gravidade sobre os objetos. As areias estalavam secas. O dia inteiro estivera sob essa ameaça de radiação, que nesse mundo, sem rebentar, embora se ensurdecia cada vez mais e zumbia no elevador ininterrupto do edifício. Quando Catarina voltasse, eles jantariam afastando as mariposas. O menino gritaria no primeiro sono, Catarina interromperia um momento o jantar. E o elevador não pararia por um instante sequer? Não, o elevador não pararia um instante. Depois do jantar, iremos ao cinema, resolveu o homem, porque depois do cinema seria enfim a noite, e este dia se quebraria com as ondas nos rochedos do arpoador.